Seja bem-vindo mais uma vez. Agora estamos na segunda parte desta iniciação ao coaching. E, portanto, tal como anunciámos no início, no final, aliás, da primeira parte, vamos hoje tratar dos princípios do coaching. Dado que, para podermos ter uma noção de como o coaching funciona, temos que saber quais são as suas linhas de força para que nos faça sentido depois tudo o resto que virá nos vídeos seguintes. Ora, quais são os principais princípios sobre os quais o coaching assenta? Ora, um deles é que os clientes têm todas as respostas para resolver a sua vida. E têm as respostas dentro de si. Ora, não é possível ninguém fazer coaching, aceitar coaching ou fazer aos outros, se não aceitar e assumir que é possível explorar que estes princípios como verdades possíveis para fazermos este trabalho. Temos que, de alguma forma, se não concordamos, criar uma mente aberta de experimentação para ver se realmente isto faz sentido e se confirma. Mas, se não concordarmos, temos que ter a mente aberta para a disponibilidade. Então, o primeiro princípio é que nós temos todas as respostas dentro de nós. E eu só faço uma pergunta a todos que estão aqui neste momento a ouvir-nos. Se todos nós pensássemos assim, o que é que mudaria na nossa abordagem aos outros e na abordagem que fazemos a nós próprios, à relação que estabelecemos com nós próprios? Pense bem. Eu tenho todas as respostas que preciso para todas as situações da minha vida. Eu tenho todas as respostas em mim. O que é que isso me dá? O que é que isso muda em mim se eu aceitar este princípio? Interessante. Ora, como é que eu lido com os outros quando eu assumo que eles têm todas as respostas dentro de si para as questões que eles têm para resolver? Como é que os outros lidam comigo quando aceitam também que eu tenho todas as respostas em mim? E estamos aqui a ver os 3 níveis de relação, de mim para mim, de mim para os outros e dos outros para mim. Ora, muito bem, sem este princípio aceite, não há coaching. Porquê? Porque o coaching é um processo de facilitação da autodescoberta. E o que é que vamos descobrir? O que é isto da autodescoberta? É descobrir em nós algo sobre nós que ainda não se revelou ou que não está devidamente consciencializado. Certo? Assim sendo, o coach, através de perguntas, sobretudo, e algumas outras técnicas e ferramentas, ajuda o cliente a encontrar essa informação dentro de si. Mas, obviamente, o cliente tem que aceitar que este trabalho vai ser feito nesta metodologia, com uma abordagem de questionamento sistemático, que faz com que a pessoa, ao querer encontrar respostas para o coach, de repente reflete e nessa introspeção descobre ou vem qualquer coisa à sua mente que lhe dá a resposta, que para ele é descobri, já percebi, faz todo sentido. Eu não tinha ainda visto isto desta maneira. Eu não tinha ainda percebido que era assim. Okay? E há a revelação interior, que é onde está, de facto, a caixinha de Pandora fantástica das respostas todas para a nossa vida. Isto é um momento mágico quando acontece, e acontece frequentemente nas sessões de coaching. Portanto, este princípio é fundamental. O coach, o que é que vai à procura de fazer com um cliente? Ajudá-lo a encontrar as suas respostas. Está aqui o primeiro princípio. No segundo princípio,
vem a ideia de que os clientes têm todas as soluções em si. Quer dizer que não é só uma questão de resposta, é também uma questão de solução. E se todos têm a solução, estamos a falar de uma realidade experiencial. Isto é, estamos a falar de uma realidade em que o cliente descobre diferentes maneiras de lidar com os desafios que tem, encontrando soluções. E é por isso que só podemos lidar aqui em coaching com a realidade experiencial, porque é a única que de facto importa. Porque as circunstâncias lá fora não são responsáveis por nada do que acontece connosco. A nossa relação com isso é que nos faz mal ou bem, limita ou empodera, ajuda ou desajuda. A nossa relação é que faz a qualidade da nossa vida. A percepção que temos e, portanto, em função disso, a relação que estabelecemos. Então, os clientes têm todas as soluções e todos os recursos para as soluções. É claro que são recursos internos. Isso não significa que não haja necessidade de desenvolver recursos externos, com a ajuda dos recursos internos, que é sempre a mola. Se eu não me sentir motivado, se eu não tiver interesse, se eu achar que não dá, se eu achar que não vale a pena, eu nem sequer me mobilizo à procura de apoios externos para resolver determinadas situações da minha vida. E, portanto, nada acontece no ser humano até que haja uma intenção, uma vontade e uma disponibilidade de ação, de abertura, de relação, de dinâmica. E como tal, não vale a pena trabalharmos sobre mais nada. No coaching, trabalhamos este universo. E este universo é extremamente poderoso, porque ele em si mesmo já dá imensas possibilidades ao ser humano. Então, primeiro princípio, os clientes têm todas as respostas. O segundo, eles têm todos os recursos e todas as soluções dentro de si. Porque as soluções dependem da percepção que a pessoa tem dos outros, da situação. E se eu mudo a percepção, se eu mudo o ponto de vista, e eu percebo outros pontos de vista que me fazem mais sentido, então eu encontro soluções. Porque as coisas só são problema quando eu as vejo como problema. Quando eu consigo percepcionar formas diferentes sobre a mesma coisa, eventualmente, aquilo que era um problema já não é um problema. Ou já é um problema de forma diferente. E, de percepção em percepção, de mudança em mudança, de repente deixou de ser um problema. Porque eu encontrei uma solução. Um ponto de vista. Uma ideia. Um novo significado. Um valor diferente. Okay? De acordo com critérios que eu mudei. E aí tudo muda. Então temos aqui o primeiro e o segundo princípio. Certo? Agora temos aqui o terceiro princípio. O cliente nunca fracassa. Apenas dá feedback. Isto é extremamente importante. A ideia que nós temos de erro é tenebrosa. E é tenebrosa porque estamos numa cultura em que temos um horror ao medo. Temos um medo e o horror do erro. Porquê? Porquê que é tão mau errar? Desde a escola, que nós somos programados a detestar o erro, a fugir do erro, a mentir por causa do erro, a encolher-nos por causa do erro, a envergonhar-nos por causa do erro, a culpar-nos por causa do erro, a inferiorizar-nos por causa do erro, a agredir-nos por causa do erro. Enfim,
E aprendemos desde pequeninos que errar é inadmissível. Ora, veja bem, o que é que seria se todos nós entendêssemos o erro com uma perspectiva diferente? Se todos nós pudéssemos transformar o erro numa alavanca de um acerto, para um acerto. Se nós pudéssemos desmistificar a carga emocional que temos sobre a palavra erro. E se conseguíssemos ressignificar a experiência a que chamamos erro por uma outra palavra que valorizasse a aprendizagem da situação ou do comportamento que foi. Como seria? Certamente muito mais positiva. Agora, porquê é que o erro é tão dramático? Porque nós estamos habituados a viver numa cultura, e isso é ao nível humano, geral, numa cultura dualista. Há o certo e há o errado. E o errado é odioso. O certo é maravilhoso. Mas não entendemos que, para que algo seja certo, tem que haver algo errado para fazer daquilo certo. Porque sem este critério de comparação, não havia certo. Simplesmente as coisas eram. O que as faz ser erradas ou certas é a comparação entre estes dois polos que se opõem. Ora, como é que eu sei que eu fiz uma coisa certa em oposição àquilo que eu faria se fosse uma coisa errada? Então, na verdade, o certo e o errado são perspectivas. Certo para quem e em que critério? Errado para quem e em que critério? E estamos a falar de erros, não propriamente de um erro de 2 mais 2 são 5, mas da percepção que temos, do valor que damos a esse erro. Porque em coaching trabalhamos a percepção das coisas, não as coisas em si, os factos. Portanto, 2 mais 2 não são 5. E daí serão 4 quando houver a correção de algo que não está correto. Não foi bem percebido, não foi bem entendido. Seja o que for. Agora, que isso seja uma situação para nos deixar deprimidos, assustados, inferiorizados, que nos leve a criar culpa e uma baixa autoestima, já vai numa grande distância. Okay? Então, quando o cliente não faz aquilo que nós combinamos com ele fazer, quando combinamos tarefas ou planos de ação entre as várias sessões de coaching, nós temos a tendência de ficarmos desapontados, desiludidos. E o próprio cliente também. Devia ter feito e não fiz. Disse que fazia e não consegui. Tentei, mas não deu certo. E toda a carga interior que nós temos sobre o erro vem ao de cima. Então, o que é que nós fazemos em coaching? E é uma abordagem muito inteligente. É que, de facto, se nós conseguíssemos passar isto para todas as nossas relações e todos os nossos princípios de educação, por exemplo, faria uma grande diferença nas crianças, nas novas gerações e nas atuais gerações de jovens, adultos e adultos mais sénior, digamos. Porque quantas pessoas passam a vida inteira a sofrer por causa de um erro que fizeram? Então, no coaching nós dizemos que cada erro apenas nos dá feedback. Isto é, de facto não vemos o erro, não focamos o erro, não damos atenção, o valor ao erro em si por ser errado, mas damos valor a explorar o que é que está por detrás desse engano, dessa forma ou dessa ausência de execução da tarefa ou de a coisa não ter funcionado da maneira que pensávamos, enfim, isto que nós vamos ver por detrás, o mecanismo por detrás que
que levou ao chamado dito erro, é que é importante perceber e tratar e resolver e corrigir. Isto é, alinhar, verificar onde é que não está bem. Todos nós somos génios perfeitos. Se não estamos a viver a nossa genialidade, é porque estamos com um amontoado de crenças, medos, culpas, crenças horríveis sobre nós, sobre os outros, experiências traumáticas, enfim, desde crianças pequeninas, que nos fazem inibir o grande potencial que temos. Todos nós somos diamantes em bruto, mas a cultura que temos tido, sobretudo, estamos a melhorar bastante agora, é uma cultura de não deixar o diamante polir, ok? E mostrar o seu grande brilho. Queremos manter o diamante em bruto. Só alguns podem brilhar, porque para que alguns brilhem e tenham e sejam catalisadores das atenções, os outros têm que ficar em estado bruto. E nós temos que passar agora por uma geração de mentalidades diferente, em que todos nós somos diamantes polidos. E há necessidade de polir todo e qualquer diamante, toda e qualquer mente humana, para que o mundo renasça numa dimensão muito mais elevada, de capacidade, de genialidade, um mundo fantástico, muito, muito para além daquilo que nós conhecemos hoje em dia. E não há outro caminho, porque não podemos continuar a evoluir na parte científica, na parte tecnológica, na parte mental e racional, e a definhar na parte psicológica e emocional. Não podemos. Deixa de haver sustentabilidade. E, portanto, temos que acompanhar essa evolução também ao nível da tecnologia da consciência, também ao nível das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos critérios, da autoperceção que temos, dos conceitos que temos sobre nós e sobre os outros, da consciência que temos, do poder fantástico que temos para intervir no mundo e criar realidades fantásticas. Então, se nós tivermos uma atitude de que o erro em si não é o problema, o que está por detrás é algo que nós temos que ver e corrigir, e alinhar, alterar. Então, o cliente não erra, dá feedback. E é este feedback, isto é, aquilo que o cliente diz sobre a tarefa que não fez, sobre a dificuldade que teve, é que me interessa, para nós podermos, num clima de abertura e de confiança, explorar aquilo que está por trás e ajudar o cliente a encontrar a sua resposta e a sua solução. É maravilhoso. Obviamente não é tão confortável como alguém dizer: o seu problema é este. Você precisa disto. Não é a mesma coisa de maneira nenhuma. Porque enquanto forem os outros a dizer-nos as coisas, que estão bem ou que estão mal, nós estamos à mercê da opinião deles, para conquistarmos valor, certeza, segurança e chão. Quando é descoberto, a partir de nós, outra coisa acontece. Eu sei, eu descobri, afinal existe em mim este tesouro. Afinal, eu sei. Afinal, eu posso. Afinal, eu sou capaz. Certo? Muito bem. Aqui temos o terceiro princípio. Depois, outro princípio é que os clientes estão sempre a fazer o melhor que podem em cada circunstância. Uau! Como veem, estes princípios são todos complementos uns dos outros. Mas são pequenas diferenças, há pequenas diferenças de percepção em relação a vários aspectos. Portanto, as pessoas estão sempre a fazer o melhor que podem, naquele instante em que o fazem. Não quer dizer que no momento seguinte não pudessem fazê-las de maneira diferente. O melhor depende do critério que se considere melhor ou pior. Mas, num determinado momento, tudo o que foi feito e como foi feito foi o melhor que a pessoa conseguiu. Agora, se tivermos esta atitude, temos muitas vantagens em espera, muitos benefícios.
quantas pessoas sacrificam a vida inteira a uma culpa por algo que acham que não deviam ter feito ou que deviam ter feito e não fizeram. São elas outros que deviam ter feito ou não deviam ter feito. Isto significa carregar o passado connosco e também o infortúnio, o sofrimento e a tristeza. Não é? O peso que isso pode ter na nossa vida é medonho, absolutamente medonho. Então, os clientes estão sempre a fazer o que podem de melhor naquele momento. Porque dadas as circunstâncias naquele momento, foi tudo o que foi possível ser feito. Agora, mais possibilidades poderiam ter surgido? Podiam, mas não surgiram. Portanto, estar a considerar que devia ter sido diferente daquilo que foi é uma recusa não inteligente de aceitar e entender o momento. Porque aquilo que acontece, aquilo que é, não pode ser posto em causa. Porque é absolutamente insensato. Já foi, já aconteceu. E o que é, é. Nós não podemos mudar factos. Lutar contra um facto que não pode jamais ser alterado é lutar contra... por exemplo, eu agora começar a bater aqui na parede e a dar cabeçadas contra a parede, porque a parede está lá e não devia lá estar. Eu posso a seguir ver que a parede está aqui e que eu posso, eventualmente, sair daqui ou mandar deitar esta parede abaixo. Ou alterar a posição da parede. A seguir. Mas no momento em que eu estou a olhar para ela e ela está ali, não há nada a fazer. Ela está ali. A única coisa que eu posso fazer é decidir se quero continuar a ter a parede ali. E aí é que eu tenho o meu livre-arbítrio e a capacidade de escolha. Portanto, lutar contra a parede porque está ali é pouco inteligente. E, sobretudo, não é eficaz. Porque a parede está ali e no momento em que eu a vejo ali não há nada a fazer, ela está ali. Mas no momento seguinte pode não estar, porque eu decidi tomar uma atitude. Então, no momento em que as coisas acontecem, elas estão ali por uma quantidade de razões que nós não conhecemos. Muitas delas nem são conscientes. Portanto, a pessoa atuou, agiu, disse, fez ou não fez, não agiu, não disse. Ela fez o melhor que pôde, dadas as circunstâncias interiores da pessoa. Quem sabe o que é que fez essa pessoa agir ou não agir daquela forma? Ninguém. Ninguém sabe. Às vezes nem o próprio sabe, conscientemente. Ora, o que é que o coaching vai fazer? Vai fazer que nessa interação nós vamos perceber, através daquilo que o cliente vai descobrir sobre si, o que é que pode ter estado por detrás, que ainda possa existir na pessoa, que a leva a repetir a mesma atitude. Portanto, ou o que é que ela aprendeu com isso, que a faz tomar consciência de novas possibilidades, de novos recursos e de novos significados e que vão promover a diferença e a de comportamento na próxima vez ou nos momentos seguintes. Portanto, o coaching constrói sempre uma história bonita, uma história positiva, uma história construtiva, de facto, de renovação e transformação. Mas parte sempre do local onde a pessoa está, do aqui e agora, da percepção que a pessoa tem. E a partir dessa percepção explora o que é que existe na pessoa que pode manter-se em automático e mantê-la presa, digamos, a esse automatismo de resposta aos momentos seguintes, para corrigir isso, desde que a pessoa, claro, aceite e concorde e queira fazê-lo. Mas simplesmente dizer o senhor nunca devia ter feito isso vai criar uma barreira que impede a pessoa de
se abrir e olhar para dentro e ver o que é que ele levou a fazer aquilo. Ou a não fazer. Portanto, se todos nós tivéssemos esta abordagem, seria maravilhoso. As pessoas estão sempre a fazer o melhor que podem. Mas não é o melhor que existe nelas. Não é o limite das suas possibilidades. Outra grande diferença é que nós julgamos as pessoas e as suas capacidades e os seus limites pelas atitudes, pelos comportamentos que revelaram aqui e ali. Em qualquer momento, resolvido a dificuldade por detrás disso, o campo de possibilidades e potencialidades abre-se. E aquilo que era expectável dessa pessoa muda completamente. Porque o campo de talento e de capacidade e de intervenção abriu-se. Porque aquela dificuldade estava ali a prender a pessoa. E enquanto a dificuldade ali estava, a pessoa mantinha um comportamento muito igual. Porque a dificuldade estava sempre no mesmo, a atuar de uma forma em automática, em variedíssimas circunstâncias. Portanto, o que nós queremos é ajudar a pessoa a descobrir e a desbloquear. Porque não é preciso ensinar ninguém a ser fantástico. Não é preciso. É preciso, sim, desbloquear tudo o que há a desbloquear na pessoa para que ela revele o seu grande diamante. E digamos que à medida que as crenças, os medos, os pontos de vista vão sendo alterados, o diamante vai ficando de bruto, vai-se começando a polir e a brilhar, a brilhar, a brilhar e a expandir. E portanto, nunca são as atitudes e as ações que definem o potencial de uma pessoa. Digamos que são as atitudes e as dificuldades que as pessoas têm que nos mostram, dão feedback e que nos mostram que existem bloqueios, obstáculos internos que não deixam a pessoa brilhar naturalmente. Porque se nós todos temos todas as respostas e todos os recursos e soluções, temos que ser génios, temos que ser fantásticos, ou não teríamos isso tudo de forma natural. Isso é dito pelos cientistas, que usamos uma pequena área do nosso cérebro apenas em relação a todo o potencial que o cérebro nos oferece, então significa que nós estamos de facto ainda, se calhar, numa infância do desenvolvimento da genialidade humana. E acho que a abordagem do coaching ajuda todos nós, em qualquer idade, nos contextos de vida que tenham, a fazer esta abertura deste diamante. Porque é este o único caminho que nos resta e graças a Deus que é o único, porque senão ainda continuaríamos a voltar às limitações, a voltar à zona de conforto, à zona de experimentação, do sofrimento, do coitado de mim, do eu sou melhor, tu és pior, eu sou mais, tu és menos, e não passamos deste ciclo de dualidade que está sempre a reciclar, ora estou acima, ora estou abaixo, ora estou acima, ora estou abaixo, e estou sempre em debilidade em relação ao mundo e aos outros. Portanto, nós precisamos seriamente de novos rumos para a vida. E esses novos rumos dependem muito, muito da maneira como nós olhamos e interpretamos a vida, lhe damos significado e, em função disso, criamos experiências e realidades experienciais. Portanto, estes princípios são fundamentais, mas existem mais.